Olá, muito boa tarde. Os franciscanos estão a assinalar 800 anos de presença em Portugal. Uma ocasião para revisitar a história e para descobrir desafios que se colocam hoje ao franciscanismo, que agora queremos debater com o provincial da Ordem dos Frades Menores Franciscanos, Frei Armindo Carvalho, que está neste programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado, Frei Armindo, por estar connosco. Pedi-lhe que nos referisse a importância destas comemorações. Terminaram agora no Varatojo, não é? Com a presença do Presidente da República. Exato. A homenagem que ele quer prestar aos franciscanos. Que ocasião foi esta de celebrar 800 anos? Bom, eu gostaria de começar por saudar quem nos olha e quem nos escuta e a todos desejar, digamos, ao estilo franciscano, que vivam paz e bem, alegria, esperança, todos estes valores que são indispensáveis para viver, para uma vida verdadeira. Afinal, foi esse desejo que foram transmitindo sempre ao longo de 800 anos, não é? Essa saudação. Eu creio que não há outro desejo franciscano senão mesmo paz e bem, que se juntam, digamos, num complemento. Não há bem sem paz e também não há verdadeira paz que não traga o bem às pessoas. E nestes 8 séculos, que projetos foram consolidando essa saudação? A história vai nos dizendo que são projetos que vêm não tanto da nossa iniciativa humana, acredito, mas que virão do projeto divino que utiliza o carisma dado por Espírito a Francisco de Assis, que ele assumiu, experimentou, viveu, aprofundou, que seduziu à sua volta um número incontável já de seguidores e que, ao longo dos séculos, já vão 8 séculos de São Francisco e já vão 8 séculos de presença de São Francisco a falar português nesta terra de Portugal, ao longo desses séculos, depois foram consolidando em várias vertentes, desde a evangelização, que nos levou também a missão ad gentas pelo mundo, primeiro pelo mundo lusófono, depois também pelo mundo de outras expressões linguísticas e culturais, e que hoje praticamente está presente no grande mundo, nos 5 continentes do mundo. E se houvesse mais continentes, certamente estaria, porque o Evangelho não se coaduna a ficar restrito a um espaço, uma cultura, mas é mesmo para a salvação universal. Portanto, durante estes séculos, nós contamos 8 em Portugal, que foi a conclusão do capítulo geral a que presidiu São Francisco e do qual saiu como primeira missão ad gentes sair da Itália para a Europa e da Europa depois, aguardando a força do Espírito, ir pelo mundo também. Portanto, em 1217, damos conta, pela história, da chegada dos 2 primeiros frades enviados por São Francisco, concretamente Frei Gualter, que se situou na zona do norte, em Guimarães, e Frei Zacarias de Lisboa, que terá a quem é atribuído o lugar de Alenquer como primeiro espaço. Por isso começaram aí também as comemorações dos 800 anos, não é? Celebramos exatamente. Começou pelo chamado capítulo das Esteiras, que ano passado celebramos em Alenquer, no qual o município se associou com muita alegria e com muita eficiência. Consiste em quê esse capítulo das Esteiras? O capítulo das Esteiras, bom, é o encontro dos frades. Foi a primeira iniciativa, 4 anos depois da fundação, e nessa altura não sabiam bem onde é que andava São Francisco. Ele estava muito entusiasmado em ir à Terra Santa, também estava muito entusiasmado na missão ad gentes, sobretudo a Marrocos. Outros diriam que teria morrido ou que se teria perdido, mas então foi convocado o capítulo geral das chamadas esteiras, porque os frades não tinham hotéis, nem tinham casas, então
Se tinham um bocado de mato, faziam de colchão, as pessoas davam-lhe alimento e ali viveram durante alguns dias em revisão e em também planificação. Já depois de 4 anos teriam a volta de 5.000 frades. Então, a partir daí, São Francisco fez a proposta, que foi muito, muito bem aceita, de lançar pelo mundo a semente franciscana. Começando pela Europa, que se espalhou em Portugal, em Espanha, em França. Em Itália já estava muito difusa, muito difundida, e que depois, a partir daqui, se levou também pelo mundo inteiro. E foi essa história, no caso a história de 8 séculos também em português, que foi analisado numas jornadas de estudo na Universidade Católica Portuguesa. Sim, nós dividimos em 3 locais e 3 datas. O primeiro local foi a zona centro, à volta do Convento dos Olivais, em Coimbra, onde fizemos a primeira jornada nos dias 21 e 22 de junho do ano 2017. Foi o primeiro. E com a presença também do Sr. Bispo, que presidiu a celebração, com toda uma encenação e reviver a história, dirigida pelos padres conventuais que lá vivem, não é? E nós colaborando, não é? Aí, aliás, há uma característica aqui que eu gostava de realçar. Este centenário uniu muito a Ordem Franciscana. Nós trabalhamos desde o princípio com os 4 ramos da Ordem. Significa a Ordem dos Frades Menores Observantes, os originários de São Francisco. Depois, do século XVI, como sabe, dividiu-se a Ordem em conventuais e capuchinhos, e menores, os 3 ramos, e já vinha de origem a Ordem Franciscana Secular. E esta celebração uniu, de facto, essas 4 ordens? Todas estas celebrações foram preparadas, elaboradas e atuadas pelas 4 ramos da Ordem, sempre em colaboração. Isto para nós foi muito bom, porque nos aproximou e porque a proximidade é sempre uma riqueza, também gerou melhor fonte, melhor participação da parte dos irmãos terceiros, das irmãs clarissas, etc., de toda a Ordem Franciscana. E já veremos até que ponto é que essa união determina também no futuro. Ainda falando dos congressos, depois desse de Coimbra, o segundo foi? O segundo foi na Zona Norte, portanto centrou-se à volta do Porto, que abrange Guimarães, abrange mais lá Vila Verde, etc., onde os primeiros mosteiros se implantaram, e foi celebrada sobretudo na Universidade Católica do Porto. Tivemos uma pequena infelicidade. Foi uma sexta-feira. Havia muito movimento na universidade. Estava a chover, se Deus a dava. E nós lá num cantinho, num auditório, tivemos umas 60, 70 pessoas, não foi muito, mas também não deu aso a que os professores e os habitantes ali da universidade participassem, porque estava tudo em movimento, não é? O último congresso. Depois terminou aqui em na Lisboa. nossa Igreja dos Anjos, esse mesmo dia, nossa Igreja dos Anjos, com um coro solenes, enfim, de gregoriano, vésperas cantadas, como pusemos sempre no nosso programa, e que foi realmente de realce. Esta jornada aqui em Lisboa, não lhe vou pedir para falar dela, mas vamos ver e ouvir como decorreu através de uma reportagem que realizámos ao longo dos dias em que decorreu. Foi o encerramento de um congresso e um momento alto num conjunto de iniciativas que assinalam os 800 anos dos franciscanos em Portugal. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quis estar presente no convento do Varatojo, bem perto de Torres Vedras, para comunicar à família franciscana a homenagem do país. E é precisamente por isso que o Presidente da República entendeu ser justo, em nome de todos os portugueses, seguindo uma orientação traçada em casos similares pelo seu antecessor, o Presidente Jorge Sampaio, em 1991, atribuir à família franciscana uma condecoração. O título de membro honorário da Ordem do Infante Dom Henrique, assim significando não apenas o trabalho exercido ao longo dos séculos em solo português, mas também em todo o mundo.
8 séculos de história em Portugal, assinalados num painel de azulejos e que estão também na história de Marcelo Rebelo de Sousa. Boa parte daqueles anos que normalmente assinalam a transição da adolescência para a idade adulta, vivi-os sob a inspiração franciscana, num grupo que reunia na Luz e que integrava, nomeadamente, o atual secretário-geral das Nações Unidas. E foi sob a égide dessa inspiração que nós meditamos, oramos, refletimos e trabalhamos a pensar num Portugal diferente. Para além de muitas histórias pessoais, foi sobretudo evocada a história dos franciscanos, os seus 800 anos em Portugal, em expansão desde os primeiros tempos para além das fronteiras do catolicismo. Sabendo que a Ordem foi fundada em Itália em 1209, percebemos quão velozmente, para os padrões da época, viajou este projeto de vida, este vai e reconstrói a minha Igreja. Muito tem sido escrito sobre o modo como as ordens religiosas reformularam e purificaram espiritualmente a Igreja, desdobrando-se em novas exigências, novas disponibilidades, novas missões, novos exemplos. E foram esses novos exemplos, ao longo dos tempos, que um congresso quis estudar. Foi o terceiro no plano das comemorações, organizado pela família franciscana e pelo Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, em torno de painéis temáticos e comunicações que apresentaram os grandes marcos do franciscanismo. Conferências plenárias que trouxessem grandes marcos do franciscanismo na sua geopolítica internacional desde as suas origens, o franciscanismo no feminino, e depois alguns painéis, 8 painéis temáticos sobre grandes temas da vivência, da presença e da história franciscana, e 4 mesas redondas sobre temas da atualidade. Isto abre-nos perspectivas para que de facto a juventude olhe. Se não for na primeira ordem, se não for na segunda ordem, que são os clarissas, pode ser na ordem franciscana secular, qualquer pessoa pode ser terceiro franciscano, e até depois, nestes movimentos juvenis, a Jufra, que depois poderá vir uma outra vocação religiosa para continuarmos a ser aquilo que devemos ser. Desafios colocados hoje aos membros da família franciscana, seguindo o impulso de um Papa ligado a São Francisco desde o início do seu pontificado. Temos hoje um Papa Francisco, escolha onomástica inédita e bastante reveladora. E percebemos que muitas pessoas, algumas das quais sem fé religiosa, se revêem nos ideais de humildade, de simplicidade e de justiça e numa relação integral com os outros, incluindo as outras espécies, a natureza, o cosmos. Um momento de festa, vivido no ambiente dos franciscanos no convento do Varatojo, e com aqueles que lhes dão vida e seguem nas circunstâncias atuais os passos de São Francisco de Assis. Os trabalhos de uma jornada de estudo. Depois desta jornada, Padre Armindo, o que é que têm planeado? Pois, diria que teremos a ocasião de nos sentar de novo para fazer uma avaliação do que foi realizado e talvez olhar ao futuro. Temos uma ameaça também diante de nós, que é o 2019, em que São Francisco faz 800 anos que foi em missão, falando com o sultão do Egito, Malek el-Kamel, e fez com ele um diálogo de tal maneira profundo e simples e humilde que o Papa Francisco já realçou como um modelo de diálogo para os tempos de hoje, em que ele não vai impor nada, mas vai ouvir e vai ser ouvido também. É isso que estamos também agora a tentar preparar, para dar um bocadinho de relevo, porque realmente acho que marca bastante também o pontificado do Papa Francisco, o amor que ele tem pelo projeto franciscano e também os tempos de hoje que precisarão de aprender a dialogar
em vez de dialogar com as armas, dialogar com o coração. Há pouco o Padre Armindo Carvalho falou nessa ocasião de encontro entre os vários ramos da família franciscana. O futuro do franciscanismo pode caminhar por aí? Ou deverá caminhar por aí? Sabe, Paulo, eu creio que é um risco dizer que caminha por aqui e caminha por ali. Nós somos fruto de um projeto de Deus e esse projeto de Deus atua pelo Espírito. Mas tem já experiências de encontro entre os vários ramos? Temos várias experiências, ou com a intenção de unificar, ou com a intenção, pelo menos, de nos conhecermos melhor e de nos aproximarmos mais e colaborarmos mais. Essas experiências passam por um encontro de todos os responsáveis das várias províncias da Europa, que foi em Barcelona, onde tivemos 5 dias com gente de toda a Europa, partilhando, e gente das 4 famílias, incluindo as irmãs Clarissas também. Temos que ir terminando, que o nosso tempo chegou ao fim. Acredita que essa via da unificação pode ser o futuro? Pode. Se for a vontade do Espírito, pode, porque não fomos nós que inventámos a Ordem expandiu-se também dividindo-se no século XVI. A divisão, afinal, foi uma bênção, porque lançou muito mais vocações, lançou muito mais a missão, e depois agora ou por necessidade, porque estamos velhos, não temos vocações, ou se por ordem do Espírito nos voltamos a unir, seja feita a vontade de Deus. O próximo encontro que tem entre todos, quando é que é? O próximo encontro não está programado ainda com data, mas está ainda para este ano previsto na família franciscana. Nós tivemos no domingo passado uma reunião da direção da família franciscana portuguesa, que inclui OFM, Capuchinhos, Conventuais e OFS também, e com as irmãs também, portanto, OFS regular. E nesse encontro que programamos já a peregrinação nacional e programamos também, ou tentar programar uma data para nos sentarmos e revermos as atividades que já realizamos em ordem à celebração destes 800 anos de presença franciscana em Portugal. Padre Armindo Carvalho, agradeço-lhe ter estado aqui no programa Eclésia e felicidades. Agradeço eu também. Aos franciscanos em Portugal. A oportunidade também de levar ao mundo a mensagem de São Francisco. Paz e bem para todos. Muito obrigado. E neste programa destacamos ainda outras notícias que marcam a atualidade. A vila de Sesimbra, na diocese de Setúbal, viveu a festa em honra ao Senhor Jesus das Chagas, o padroeiro dos pescadores. Uma novena, Eucaristia e as ruas engalanadas para a majestosa procissão marcaram o ritmo religioso da festa do Senhor Jesus das Chagas, o padroeiro dos pescadores em Sesimbra. Temos que agradecer a Deus este mar que nos deu tudo, que fez de Sesimbra aquilo que ela é. Uma celebração que confirma a proximidade da localidade e das pessoas desta região ao mar, que dá trabalho e pão, alegrias e tristezas, que acolhe e é cartão de visita para quem chega à Vila Piscatória. Rezava-se muito e tinha-se aquela fé que a gente olhava sempre para os nossos beliches, onde é que se descansava, tinha retratos do Senhor das Chagas e chegava aquele dia, a gente lembrava-se sempre do Senhor das Chagas, porque eu agora tive um caso agora há 8 meses, que eu infelizmente estive internado em Santa Maria 3 meses, que a perna era para ser cortada, e a minha fé foi sempre o Senhor das Chagas e disse sempre às doutoras que eu gostava de estar presente na festa da minha terra. Segundo a tradição oral, a imagem do Senhor Jesus das Chagas chegou a Sesimbra em 1534. Foram os ingleses que a atiraram ao mar e deu à costa, na Vila Portuguesa, onde é o protetor dos pescadores. Desde que sou nascido, vivi sempre a festa das Chagas deste dia, porque gosto e tenho a fé com o Senhor das Chagas. É festa grande, tem muito, podem não ser assim praticantes do dia a dia, mas de qualquer modo estou aqui há 8 anos e tenho sempre a igreja cheia de gente, há fiéis. É a festa dos pescadores, gosto, é uma festa muito religiosa, católica, e gosto de participar e pronto, e espero que nunca acabe.
Todos os anos, a comissão organizadora da festa, composta por membros da Irmandade do Senhor Jesus das Chagas, escolhe um tema para reflexão. A esperança marcou a novena em 2018. Não termos só esperança quando precisarmos mesmo de ser ouvidos por Jesus. Termos esperança, que o tema foi escolhido de propósito para isso, para não termos só esperança quando precisamos mesmo de alguma coisa de Jesus. É a esperança de que se vá reconstruindo aqui a vila, reconstruindo com casas novas, já se vai vendo aí algumas. Infelizmente é assim para o turismo, depois fazem o turismo, alojamento local. Os de cá nunca terão assim grande possibilidade, mas vai tendo, temos essa esperança que se há de renovar aqui a vila também com gente jovem, para que isto tenha continuidade. A festa, em honra ao Senhor Jesus das Chagas, encheu as ruas de Sesimbra, que esperavam ver passar o Andor em procissão após a Eucaristia. Uma tradição religiosa que marca a identidade da população sesimbrense. A religiosidade popular é muito importante, porquê? Porque responde a necessidades, a visões de vida, a perspectivas do mundo e da própria existência, que são as questões que a humanidade sempre se colocou. A festividade mais importante para a comunidade marítima de Sesimbra foi organizada pela Irmandade do Senhor Jesus das Chagas. Depois da novena, da Eucaristia e da procissão, com sermão e bênção dos barcos, fica a esperança na Vila Piscatória. Notícias que atualizamos permanentemente em agência.eclesia.pt. Visite-nos e acompanhe-nos também na Antena 1, de segunda a sexta-feira, pelas 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.